Bom dia, 7h07 da manhã e nossa live incrível começando. O tema, transformar não é mudar. Eu lembrei muito de uma situação, porque assim, mudar realmente não é transformar. Transformar é algo muito mais profundo. Mudar é algo superficial. Nessa live eu vou apontar os 3 erros que você comete quando você quer somente mudar alguma coisa. Eu lembro de uma vez que eu fui a um bar. Bom, eu preciso dizer que eu tenho pavor daqueles bares que tem música alta e que eu não consigo conversar. Sou uma criatura que fala e que ouve. Então, com música alta eu não consigo ouvir, não consigo perceber o que tem por trás da fala. E aí eu não gosto de lugares assim, né? Então aí o namorado chamou para ir. Lá fui eu, nesse lugar. E fui, sim, com uma segunda intenção. Eu queria conquistar algo depois. E chegando lá do lado de fora, e era um bar tipo top, com gente bacana, sabe, que tinha grana. E aí, chegando lá de fora, assim, e eu ficava enlouquecida. Eu falei, gente, como é que esse povo consegue se comunicar? Eles gritam, eu observava, mas não falava nada, né? Para dizer que eu estava ali super felizinha, realizando um desejo do boy. E o que aconteceu? A gente entrou, o garçom veio, conseguiu um lugar pra gente, a gente ainda ficou na fila. A gente ainda ficou na fila, entramos. O garçom conseguiu um lugar pra gente, pra 2. A gente entrou, sentou. Quando eu sentei, a minha cadeira estava bamba. E aí, por quê? Porque quando você vai para um lugar que você não quer, tudo acontece, tudo flui para que você encontre problemas para você sair. E a minha cadeira estava bamba. Sabe aquela cadeira fofinha, com assento fofinho e tal? A cadeira estava bamba. Aí ele olhou para mim e falou assim, e aí? Eu falei assim, cara, tem um negócio esquisito aqui, porque minha cadeira tá bamba, sabe? Assim, olha só, tá muito esquisito. Aí eu até mexi no pé, assim, tava meio molenguinho, assim, não tanto e tal. Mas a minha angústia de estar num lugar com música alta era tanta que aquele lugar pareceu que tinha... Que aquele pé parecia que estava muito frouxo. E aí ele chamou o garçom, ele falou, olha, a cadeira dela tá bamba e tal. E o garçom falou, não, tudo bem, eu vou trocar, se desculpa, é a correria para abrir o bar, você vê o bar. Eu falei, não precisa se justificar. Se eu conseguir trocar a cadeira para mim por outra, tá bacana, né? E aí ele foi lá, rodou, olhou ao redor, não tinha, ele conseguiu uma cadeira que não era fofinha, era uma cadeira de madeira. E aquilo para mim era a morte, porque eu sou muito magrinho, meus ossos são muito próximos da carne, né? Não tem uma almofada particular. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele olhou para mim e falou, você quer mudar de cadeira? Eu falei, não, vou ficar com essa cadeira mesmo, tá ótima. E ali fiquei eu com aquela cadeira dura, feita um pau, que era uma madeira mesmo, né? Pensando na forma como eu ia abordar depois o assunto que eu queria. Ou seja, quando a gente muda alguma coisa, a gente não muda os princípios, a gente não muda os valores, a gente não muda os nossos vícios, os nossos hábitos. A gente continua o mesmo. Sabe? E por quê? É porque a gente quer alcançar uma conquista rápida. A gente quer ter um resultado rápido sobre um desejo que nós queremos realizar para nós. E que a gente nem sabe se é bom ou se não é para a nossa vida, para a nossa alma. A gente encasquetou na cabeça que quer algo, e aí a gente muda. E o mudar tem a ver com o ser superficial. Isso é um código incrível, anota aí que é para você não esquecer. Mudar tem a ver com o ser superficial. Não é nem o ser superficial, é agir com superficialidade. Você não gosta de uma situação, mas você faz algo
justamente porque você quer conquistar algo depois. É como o cara que ele não tem lá, ele não foi ensinado, ele não aprendeu que ele precisava se envolver com as coisas da casa. Aí o sujeito casa. Então ele nunca se envolveu com as contas da casa, ele nunca se envolveu com o cuidar da própria casa, ele nunca se envolveu com as crianças da família. E aí depois de casado, o sujeito tem filho, tem casa, tem conta para pagar, vai para a rua, ele faz o que ele sempre fez, ele continua indo lá, trabalhando, ganhando dinheiro, levando dinheiro para casa, e a mulher fica, além do trabalho dela, cuidar da casa, cuidar dos filhos, pagar as contas, fazer as compras, ajeitar as coisas na casa que às vezes quebra, e uma série de coisas. Aí o que acontece com o sujeito? O sujeito que nunca percebeu que também é tarefa dele ajudar na casa, ele nunca vai fazer. Bom dia, Alessandra. Mas aí, um dia, mas quando o sujeito quer ter relações sexuais, quer transar com a sua mulher, ele começa a perceber que ele precisa fazer algo para agradar. Então o que ele faz? Ele vai lavar uma louça, ele vai sair com a criança, ele vai pagar uma conta. Com o tempo, e não precisa de muito tempo, o que a mulher percebe? Esse sujeito tem segundas intenções. Então, como é que ele age? Ele muda muito rapidamente para poder ter uma conquista. Então, essa mudança que ele causa nele mesmo é uma superficialidade, porque o sujeito continua com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos, com os mesmos princípios, com os mesmos valores. E são valores pertinentes a ele. Ele não consegue ainda olhar para o outro. Percebe? Faz sentido isso para você? E aí, quais são os 3 maiores erros das pessoas que mudam e não se transformam? Primeiro, elas acham que a outra pessoa é boba. Sabe? É como se fosse a raposa que fica de longe olhando para o fazendeiro, cuidando do galinheiro. E aí ela só fica esperando que o fazendeiro dê uma brecha para ela entrar lá e pegar uma galinha. Ou seja, ela quer uma conquista rápida, sem transformação. Então ela acha que o outro é bobo, que o outro vai sair, vai deixar o galinheiro encostado, aberto, ou que não vai proteger as bases do galinheiro para que a raposa não faça buraco. Ela está ali só na espreita. É a carta que mais sai no baralho cigano quando vem uma pessoa que faz uma mudança e não quer a transformação. Ela mostra que o outro é bobo. Qual é o segundo erro que a pessoa comete? É o erro de ser esperto. Ah, bobagem, vou fazer isso, o outro vai perceber que eu estou fazendo e logo vai ceder aquilo. Entendeu? É a história que eu contei agora de quando eu fui para um restaurante com música alta, que eu tenho pavor de música alta, e depois na volta, quando a gente entrou no carro, eu virei para o namorado e falei assim, bom, eu queria falar com você sobre isso assim, assim. Aí ele falou assim, putz, você veio comigo no restaurante que você não gosta de música alta só para poder conversar sobre isso. Você não precisava fazer isso. Aí ele explodiu. Quando ele explodiu, eu dei conta da besteira que eu tinha feito. Eu que tanto falo, eu que tanto faço, eu que tanto ajudo as pessoas nesse sentido, caí na minha armadilha. E aí o universo olhando para mim e dizendo, Márcia, presta atenção que você faz a mesma coisa. E aí o que eu fiz? Me coloquei mais atenta nessa situação. E aí depois a gente deu grandes gargalhadas e ele falou assim, tem vezes que a gente escorrega, né? Eu falei, tem vezes que a gente escorrega. Ele falou, não, mas vamos conversar, talvez isso esteja te incomodando tanto que você achou que era a única alternativa para poder se aproximar de mim, vamos conversar. E aí ele cedeu, a gente conversou, foi bem legal, né? Então, a segunda forma, o segundo erro que a gente comete é justamente acreditar que a gente é esperto. Percebe? E no fundo a gente não é esperto, porque a energia que a gente vive é a mesma, continua a mesma, e o outro sente. Nós somos seres vibracionais.
o que a gente vibra, o outro sente. Percebe? Terceiro erro que as pessoas cometem quando elas, quando elas, quando elas mudam e não se transformam. Elas ainda não sabem que a comunicação com outro ser é vibracional. O que eu acabei de falar. Elas ainda acreditam que a comunicação com o outro ser é a partir da fala, é a partir da imposição, é a partir do mostrar o que ela quer e que o outro vai entender. Não, isso é uma forma totalmente errada. A sua comunicação ela é vibracional. Se você fala uma coisa, mas sente outra, é lindo, né, Alexandra? É isso mesmo. Se você fala uma coisa, se você diz sim, enquanto a sua cabeça diz não, o que acontece? A outra pessoa não entende o seu sim. E aí ela vai ficar voltando na mesma conversa. Vocês já participaram de alguma conversa em que você fala uma coisa e o outro rebate como se ele não tivesse ouvido ou como se ele não tivesse entendido, e aí você sente a necessidade de repetir a mesma coisa e ele repete a mesma coisa do lado de lá? Por quê? Porque você ainda não percebeu que o que você está falando não está coerente com o que você está sentindo. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, clica aí no coraçãozinho. Diz aqui, faz sentido para mim. O que realmente é isso? Isso é a síndrome da raposa. É agir de uma forma para querer conquistar uma coisa totalmente diferente que não faz parte daquela mudança. Então, mudar é ser superficial. Mudar é se colocar. Ouve isso e presta atenção para você não cair no mesmo erro que eu. Mudar é se manter na superficialidade. Agora, qual a solução para isso? É você se transformar. Transformar tem a ver com observar a sua natureza e deixar vir à tona o que te incomoda na situação. Porque, aliás, uma pessoa só muda quando algo incomoda ela profundamente. Ouve isso, anota isso, guarda isso com muito carinho, porque isso é a mais pura verdade. Enquanto algo está incomodando a outra pessoa, eu nunca vou me mudar porque não está me incomodando. O sofrimento não chegou em mim. Mas quando algo me incomoda profundamente, eu vou parar para olhar para aquilo e, quiçá, transformar. Por exemplo, o sujeito que eu atendi e que dizia que a mulher não tinha libido. E aí, no fundo, o que apareceu no baralho cigano sistêmico é que ele agia como uma raposa. Ele ficava, quando ele queria transar com ela, ele criava artimanhas para que ela pudesse ficar feliz com ele. Então ele pagava as contas do mês, ou ele levava o garoto para passear, ou ele cuidava do bebê menor para ela enquanto ela estava tomando banho, ou ele não jogava videogame o dia inteiro, escolhia lavar a louça para ela, lavar a roupa para ela. Esse sujeito, ele ainda não sentia na pele dele que aquilo não era o melhor caminho. Então, ele ainda se sentia profundamente incomodado porque ele acreditava que a mulher era frígida, que ela não tinha libido. Quando ele chegou, que ele olhou no baralho cigano, que ela tinha uma libido alta, mas que ela estava cansada, porque eu aprendi a fazer uma tiragem para casais, e aliás eu fui expandindo com o tempo a tiragem para casais. Por quê? Porque tem uma forma de você olhar para o casal e você já consegue trazer a consciência para as pessoas
de forma que elas começam a se olhar diferente. E é muito legal isso, né? Quando as pessoas começam a se perceber de forma diferente. Você pode vir sozinho para olhar para o seu casamento, ou você pode vir com o seu cônjuge, né, para olhar para o seu casamento. Então, enquanto o sofrimento não transborda em você, e aí você vê isso no baralho cigano sistêmico, quando você começa a ver, você começa a perceber que aquele sofrimento já não cabe mais em você, ou seja, o rapaz percebeu que aquela dor da mulher ser frígida já não cabia mais nele, e aí ele entendeu o porquê, é porque ele não estava conectado com a família, ele não estava conectado com a própria casa. Quando ele percebeu isso, aí ele tomou consciência. E aí, depois de um tempo, ele agradeceu, ele falou que agora ele estava muito mais ligado às questões familiares, que ainda estava num processo de mudança e tal, né? Foi muito lindo o retorno dele, eu nem esperava que um homem me desse um retorno, né? Geralmente as mulheres dão retorno, as mulheres gravam vídeos e postam vídeos no seu Instagram, e aí eu salvo, posto aqui na minha página, né? Enquanto ele não conseguiu perceber enquanto ele não conseguiu perceber que o sofrimento dele transbordava, o que ele estava trazendo para a vida dele? Ele trazia doença, porque aquilo incomodava ele, mas ele não enxergava que ele precisava transformar aquilo. Por quê? Porque ele foi a vida inteira criado para não se preocupar com nada de casa. Ele só precisava se preocupar com o trabalho dele, com ser o provedor, com ser o homem da casa, com tomar as decisões, e que no fundo, ele nem tomava as decisões. Então o que fica para a gente dessa conversa é que a solução para muitas situações é você conseguir transformar a sua própria natureza, a sua própria forma de olhar o mundo, a sua própria forma de olhar para outra pessoa, a sua própria forma de olhar para as coisas que te incomodam, mas não olhar de forma superficial. Ah, vou lavar uma louça, vou levar ao cinema, vou fazer isso assim, assim. Não, não, não. É agir com sabedoria, é olhar para aquilo, tirar uma lição, tirar a lição para o sujeito, para o rapaz que foi atendido por mim. Qual foi? Eu aprendi que eu não estou conectado com a minha casa. Quando ele aprendeu que ele não estava conectado com a casa dele, essa foi a lição que ele tirou, ele começou a olhar para isso de uma outra forma. E ele começou a agir diferente, em prol de outras pessoas, porque antes ele só agia em prol dele mesmo. Depois ele começou a incluir outras pessoas. Quando ele faz isso, ele pode até criar um curso, ele pode criar um movimento, ele pode criar um treinamento para ajudar outros homens a se conectarem com as outras pessoas, o que é muito difícil para os homens, porque eles são criados para serem vikings, para serem guerreiros, para ir para a luta, para ir para a guerra, para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, para trazer carne, para trazer, sabe, yang, muito forte, muito forte. E não olham para os outros, eles só querem ir. Quando eles começarem a parar, claro que hoje, na nova era, tem muitos homens já fazendo esse movimento, muitos homens já buscando a autocompreensão, o autoconhecimento, porque eles já perceberam isso. Mas ainda não são todos, não é a maioria, e olha que o homem é a maioria no mundo. Quanto mais a gente conseguir sensibilizar o sujeito, homem, que é um ser humano, como uma mulher é um ser espiritual, homem é um ser espiritual, os dois foram criados de maneira diferente, porque dos dois tem esquemas mentais diferentes, não tem a ver com o ser espiritual. O esquema mental não tem a ver com o ser espiritual, o esquema mental tem a ver com como você age na sua vida. E aí o que acontece? Quando eles percebem que eles são seres espirituais,
eles conseguem perceber o tamanho do incômodo que eles geram, o tamanho do sofrimento que eles geram para eles mesmos, a partir dos incômodos que eles geram no outro. E aí ele fala, dessa forma eu não posso continuar. Eu preciso de uma transformação. E hoje, graças a Deus, tem bastante rapazes, bastante homens buscando tanto a constelação familiar quanto a leitura sistêmica do baralho cigano. E isso é uma transformação que eu tive que fazer em mim. Por quê? Porque quanto mais eu olhava o homem como um ser diferente, como um ser yang, como um ser bruto, menos eu me conectava com a energia masculina. Hoje, como eu enxergo o homem como um ser espiritual, mais eu me conecto com a energia masculina e mais eu abro o caminho para que eles possam vir e se transformar. E se transformar. E se transformar. Ok? Então, se você gostou dessa live, se você acha que essa live fez sentido para você, deixa um comentário depois. Compartilha essa live com um amigo ou com alguém que você acredita que precisa muito dessas palavras para que possa parar de querer fazer mudanças rápidas, tirar móveis de lugar, para fazer uma real transformação, que é liberar o que não importa e se conectar com o que realmente importa. Compartilha essa live, salva essa live para você ouvir depois, porque aí o Instagram vai dizer que que essa live tem importância e vai compartilhar com outras pessoas, e a gente vai fazer um movimento para que as pessoas possam liderar as suas histórias, para que elas possam destravar a própria vida, ok? Eu sou Márcia Pimentel, feliz da vida de estar aqui com você. Namastê!